Você acha que a lei, para esses casos de repercussão nacional, esses crimes que são crimes contra a violência humana, né, que tiram vidas até de criança, né, Guina? Pô. Fica meio brando, fica meio solto? Você acha que tinham que ter penas mais rigorosas? Ô Rei, a questão não é do crime ser famoso ou não. Crime é crime. Tá. Eu sempre digo o seguinte, uma vez eu fui numa palestra para alunos da Faculdade de Direito e perguntaram para mim, Lordelo, qual o pior crime que pode acontecer com uma pessoa? Sabe qual foi a minha resposta? Qual a resposta você daria, Guina? Qual o pior crime que pode acontecer com alguém? Tirar a vida de uma pessoa. Não sei dizer. Pior crime? Pior crime que pode acontecer com uma pessoa. Qual o pior? Sei. Morrer? Em tese, a maioria responderia homicídio. Homicídio. Porque mesmo uma mulher estuprada, ela está viva. Tá viva. Então você fala, o pior crime seria o crime de homicídio. Sim. E a minha resposta foi diferente. O pior crime que pode acontecer com uma pessoa é aquele que você foi vítima. Tá. Entendeu? Você pega uma pessoa ameaçada, ele quer uma pronta resposta da polícia. Você pega uma mulher que teve a filha estuprada, ela quer a resposta da polícia. Então, crime é crime. Crime tem que ser punido com rigorosidade. E no Brasil, o problema não é que a pena é branda. A questão é que você tem um sistema de progressão de crime que coloca o réu na rua muito rápido. Você não precisa mudar a pena em si. É só você mudar a progressão e tornar a progressão mais lenta. Em nenhum lugar do mundo, o cara cumpre pena de ponta a ponta. Só no caso de países com prisão perpétua. Então você tem que ter no Brasil uma progressão de crime mais lenta. Hoje, nós entendemos que ela é mais rápida. Principalmente em crimes de violência. Então hoje, uma pessoa que... Exemplo, eu estou agora no canal, na Cena do Crime, contando a história do Pedrinho Matador, e eu já contei a história do Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque, ele pegou pena de 267 anos, tá? E ele, no máximo que ele pode cumprir, é 30. Porque ele pegou a lei velha, hoje é 40, são 40 anos. 30 anos. Daqui a 3 anos e meio, o Maníaco do Parque tem que ser colocado em liberdade. O Pedrinho Matador, o Maníaco do Parque, aqui no Parque do Estado, ele matou 7 moças. A polícia acredita que matou mais, mas não consegue encontrar o corpo, porque aquilo lá é enorme. É gigante, Eu lá. fui com a produção da Cena do Crime lá no Parque do Estado, é uma coisa gigantesca. A polícia não encontra. Mas ele matou no mínimo 11 mulheres, mas ele só foi punido com 7. Ele estuprava e matava. Deu 267 anos de cadeia. 30 anos tem que colocar na rua. 2028. Pedrinho Matador. O Guina matou 77. Ele pegou 400 e tantos anos, cumpriu 30, foi colocado em liberdade. Voltou para a terra dele, que é Mogi das Cruzes, arrumou uma confusão lá, foi morto. Então, pena é pena. Na época do Maníaco do Parque, a lei antiga são 30 anos. Hoje, se o Maníaco do Parque cometesse o crime hoje, e o Pedrinho Matador também, seria 40 anos. Então, endureceu um pouco mais. Mas eu entendo que pessoas assim deveríamos ter no Brasil prisão perpétua. Acabou. Porque esse tipo de gente não tem mais nenhum tipo de condição de viver em sociedade. Então, esse é um grande problema. Pessoas assim é prisão perpétua. Pessoas que cometem crime, serial killer, pessoas de uma violência abrupta, você tem que pôr ele fora da sociedade, mas no Brasil hoje, 40 anos cumpriu, só que se ele cumprir pena com 20, ele sai com 60. E por incrível que pareça, pessoal, o Maníaco do Parque já está preso há 27 anos e pouco, tá? E não é brincadeira puxar cadeia, não é brincadeira. Eu fui diretor de cadeia. Meu amigo, você ficar numa cela pequena, com aquele cheiro, com aquele calor, você fora da realidade, você fica fora da realidade. Não é brincadeira. E o mais interessante e intrigante... E você não tá sozinho, né? E o mais intrigante, sabe o que é? É que você vê as reportagens que ele dá, ele não envelhece! O Maníaco do Parque não envelhece! Ele parece o garoto que ele tinha na época com 20 e poucos anos. É impressionante. E tem um dado aqui que eu quero trazer para vocês.
um dado que eu quero trazer para vocês que ninguém descobriu. Na cena do crime a gente descobriu e tá lá para vocês assistirem. Olha o que nós descobrimos. Uma médica psiquiátrica que faz estudos sobre serial killer entrevistou mais de 50. Quis entrevistar esse cidadão aqui. Ele aceitou. E a direção da cadeia permitiu. Tudo bem. Na primeira reunião, a médica psiquiátrica chega numa sala, ele foi retirado da cela, porque a médica não pode ir na cela, ele é retirado da cela, e numa sala, com uma mesa como essa, a médica sentou aqui e ele sentou aqui. A sala pequena e uma porta. O agente penitenciário falou, olha, nós vamos manter ele algemado e nós vamos deixar a porta aberta. Ele ficou quieto. Quando começou a entrevista, logo em seguida o maníaco do parque fala para a médica, olha, é muito barulho, eu não consigo me concentrar, é muito barulho. Aí a médica chama o agente penitenciário e fala, olha, é melhor fechar a porta porque tá muito barulho, que tá ruim. E pediu para tirar a algema. Ai, caramba. Bom, e começaram novamente a entrevista. 5 minutos depois, o maníaco do parque dá um bote. A mesa era um pouco mais curta. Ele dá um bote e segura no pescoço da médica. A médica estala. Nós temos essa entrevista com ela. Ela abre o olho e ele chega para ela e fala assim, fica tranquila, doutora. Eu não vou fazer nada com a senhora. Tira a mão. Meu Deus do céu. E ela continua a entrevista. E ela entrevistou ele mais 4 vezes. Essa médica diz que ele não tem condição de viver em sociedade. Mas ele vai, provavelmente, voltar para a sociedade, assim como o Pedrinho Matador voltou. Mas se a médica dá o laudo e apresenta esse laudo, essa é a médica? não tem como segurar ele? Essa é a médica. Tá aqui a doutora. Ele avançou no pescoço dessa médica. Poderia ter matado. Mas tinha um pessoal supervisionando lá. Não tinha. Fecharam a porta e... Ele convenceu. Porque esse tipo de gente tem uma lábia desgraçada. Eu imaginei que com a porta se fechando, ou alguém ficasse por lá de dentro. Não, porque a médica queria ter intimidade ali. Particularidade. Era uma coisa médica, vamos dizer assim. Uma consulta. Então, e veja, olha que situação. E esse rapaz pode voltar à sociedade. Mas não tem como barrar isso, Não, Lordello? A única coisa é se alguém pedir um exame criminológico. Mas isso não é regra. Pedrinho Matador matou 77. Voltou e morreu por uma outra. Se você comparar em periculosidade, ele matou 10 vezes mais. Pedrinho Matador, eu descobri que o maníaco do parque foi para o mesmo presídio dele. E o Pedrinho Matador ficou louco, porque nenhum preso gosta de estuprador. Sim. E o Pedrinho Matador falou, eu vou matar o maníaco do parque. Só que não deixaram... Não tinha acesso. Mas ele queria matar. Mas o Pedrinho Matador foi colocado em liberdade. E depois de 1 ano em Mogi das Cruzes, mataram o Pedrinho Matador. Então, são alguns acertos jurídicos que têm que ser feitos, principalmente com gente dessa estirpe, que não há condição nenhuma, porque o maníaco do parque e o Pedrinho Matador não tiveram tratamento psiquiátrico. Eu ia perguntar isso. Nada, É zero.